Socorro! Lá ele caiu na piscina. O grito ecoou pela mansão luxuosa, de frente para o mar do Rio de Janeiro. Camila largou o balde e correu, os pés descalços escorregando no chão molhado, o coração disparando. Quando chegou à beira da piscina, viu o patrão Rafael Moretti, o homem mais temido do bairro, debatendo-se na água, afundando rápido, sem pensar. Ela mergulhou. A água gelada cortou a pele, o corpo pesado do milionário, arrastando-a para baixo. E ali, entre o reflexo do sol e o desespero, a vida dos dois mudou para sempre. O sol do fim da tarde caía sobre a mansão dos Moretti, na zona sul do Rio. O reflexo da água azul na piscina dançava nas paredes brancas, e o som distante do mar misturava-se com o burburinho das cigarras. Camila Nogueira, 27 anos, segurava um balde e um pano de chão. O uniforme simples grudava-lhe na pele por causa do calor. Trabalhava ali havia 3 meses. Discreta, eficiente, invisível, do outro lado do jardim. Rafael Moretti, 35, observava o celular enquanto falava com alguém do mercado financeiro. O terno caro contrastava com o cenário tropical. Eu não aceito perdas, dizia com voz fria. Corta quem for preciso. Camila baixou a cabeça. Aquela arrogância parecia fazer parte da casa tanto quanto o mármore das escadas. De repente, uma rajada de vento derrubou um copo sobre a borda da piscina. Camila foi até lá, agachou-se para recolher os cacos e então ouviu um grito abafado. Virou-se. Rafael estava desequilibrado. O telefone voando, o corpo caindo direto na água. O impacto foi alto, mas nenhum outro empregado estava por perto. Camila e Cito, depois correu, mergulhou sem pensar, o uniforme pesado grudando no corpo. A água era gelada, o homem se debatia, os olhos arregalados de pânico. Ele não sabia nadar. Camila segurou pelos ombros, puxou com força para a superfície. Tosses, respiração desesperada, até que finalmente o arrastou para a borda. Rafael cuspiu água, tremendo. Você tossiu. Me salvou. Camila ofegava, encharcada. O senhor está bem? Ele olhou como quem vê algo impossível. Pela primeira vez, aquele homem acostumado a mandar estava à mercê de alguém menos de uma mulher simples, de mãos feridas, olhos firmes. O silêncio que se seguiu parecia mais profundo que a piscina inteira. Mais tarde, já seco e vestido, Rafael apareceu na cozinha. Camila lavava o chão, fingindo que nada acontecera. Qual é o seu nome mesmo? Perguntou ele. Camila. Repetiu, como se experimentasse o som. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 meses, senhor. Ele se aproximou, parou a menos de 1 metro. Você poderia ter morrido. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Rafael sorriu de leve. Não, Camila, ninguém nesta casa faria o que você fez. Ela não respondeu, mas por dentro algo se moveu, uma mistura de orgulho e medo naquela noite. Camila chegou ao pequeno quarto dos empregados, ainda úmido. Sentou-se na cama, lembrando do olhar dele. Um olhar que não parecia mais o mesmo. Do outro lado da casa, Rafael olhava o reflexo na janela. O mar ao longe, a água ainda na memória. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não conseguia controlar, e não era medo. Na manhã seguinte, o clima na mansão estava diferente. Os empregados cochichavam nos corredores. Dizem que o patrão quase morreu, e foi a Camila que salvou ele. Camila fingia não ouvir, limpava o hall principal, tentando esquecer o olhar dele na noite anterior. Mas Rafael não esquecia. A cena do mergulho, a sensação de afundar, o rosto dela sob água, menos tudo o perseguia. Era como se algo nele tivesse rachado, e por aquela fresta entrasse uma luz incômoda. Camila, venha ao escritório. A voz dele ecoou pelo interfone. Ela foi, estava nervosa zeme, os úmidas, o coração acelerado. Rafael estava sentado atrás de uma mesa enorme, sem terno, apenas camisa branca dobrada nos cotovelos. Parecia mais humano assim. Sente-se, disse ele. Queria agradecer
Não precisa, senhor. Preciso. Sim, ele se inclinou. Você me salvou a vida. Camila desviou o olhar. Foi instinto. Instinto ou coragem? Dá na mesma. Rafael pousou um envelope sobre a mesa. Aqui está um bônus pelo que fez. Ela olhou o envelope, surpresa. Eu não posso aceitar. Claro que pode. Não, senhor. Eu não salvei o senhor por dinheiro. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Não estava acostumado a ouvir não. Mas pela primeira vez, alguém o desarmara menos, sem gritar, sem temer. Apenas com dignidade. Muito bem menos, disse encostando-se na cadeira. Então, me diga, o que você quer? Camila pensou. Que o senhor trate as pessoas como gente. A resposta caiu como uma pedra. Rafael abriu um sorriso breve, meio irônico. Tá pedindo demais, Camila. Ela levantou-se. Talvez seja a primeira vez que alguém pede isso do senhor. Saiu antes que ele pudesse responder. Durante os dias seguintes, Rafael a observava discretamente. O modo como cuidava das plantas, como falava baixo com os outros empregados, como ria com as crianças dos vizinhos que às vezes passavam no portão. Ele, acostumado ao ruído do poder, começou a notar o silêncio da presença dela. Certa tarde, uma tempestade caiu sobre o rio. Os trovões faziam vibrar os vidros da mansão. Camila recolhia as almofadas da área externa quando Rafael apareceu. Deixe isso, Camila. Está a chover muito. Só mais um minuto, senhor. Um trovão estourou e ela se encolheu. Ele, num impulso, segurou-a pelo braço. Os olhos se encontraram. A chuva caía com força e o toque entre os dois parecia eletrizar o ar. O senhor pode soltar. Murmurou ela. Rafael piscou, confuso, e recuou. Desculpe. Camila correu para dentro, o coração disparado. Rafael ficou parado sob a chuva, sem entender o que sentia. Naquela noite, ele foi até a varanda com um copo de uísque. Lá embaixo, via o quarto dos empregados iluminado. Camila lia algo para uma criança, menos o filho de outra funcionária. A voz dela era baixa, doce. Rafael sentiu uma pontada de inveja daquela simplicidade, de uma vida em que o amor ainda era possível. Quando se deu conta, estava sorrindo sozinho. Mas no dia seguinte, algo mudou. A imprensa descobriu o acidente do milionário. Manchetes. Empresário quase morre afogado em casa de luxo. Rafael ficou furioso. Quem vazou isso? Grito. Camila entrou com um café, assustada. O senhor está bem? Não. Estou cansado de ser notícia. Ele olhou para ela, irritado, e ao mesmo tempo aliviado por vê-la. Es que... suspirou. Preciso sair daqui. Quer que eu prepare o carro? Perguntou ela. Não, ele afitou. Quero que venha comigo. Camila congelou. Como assim? Apenas Benat. Preciso respirar ar de verdade. E sem saber por quê, ela disse sim. A chuva parou. O céu de fim de tarde tingia o rio de Dourado. Enquanto o carro descia pela orla, o silêncio entre eles era leve. Pela primeira vez, Rafael Moretti não parecia um patrão. Parecia apenas um homem tentando se encontrar. Camila olhou o mar e pensou. Talvez ele ainda saiba nadar. Só precisa lembrar como... O carro seguia pela Avenida Atlântica, com o mar batendo forte do outro lado. As ondas rebentavam contra as pedras, como se o próprio oceano quisesse avisar que algo estava prestes a mudar. Rafael dirigia em silêncio, o vento bagunçando o cabelo, o rosto mais leve do que Camila jamais vira. Nunca pensei que um dia andaria com um patrão por aí, disse ela, meio rindo, meio nervosa. Hoje não sou seu patrão, respondeu ele, olhando a estrada. Hoje sou só um homem tentando lembrar o que é viver. Camila desviou o olhar para o mar. E está conseguindo? Rafael pensou por um instante. Ainda N.O. Mas estar aqui ajuda. Pararam no mirante, de onde se via Copacabana inteira.
as luzes acendendo devagar. Rafael saiu do carro e expirou fundo. Camila ficou alguns passos atrás, sem saber se devia falar. Sabe, disse ele, sem olhá-la. Quando era criança, meu pai dizia que um homem forte nunca deve depender de ninguém. Eu cresci acreditando nisso. E agora percebo que ele estava errado. Biruce. Se você não tivesse aparecido naquela hora, eu estaria morto. Camila deu um sorriso pequeno. Às vezes, Deus coloca as pessoas certas nos piores momentos. Ele a olhou com intensidade. Camila, você acredita em destino? Acredito em escolha. As palavras pairaram no ar. Um trovão distante rompeu o silêncio. Rafael deu um passo à frente. Eu tenho medo do que está acontecendo comigo. Medo? De sentir. Eu passei anos me escondendo atrás do trabalho, das reuniões, dos números. E agora respirou fundo. Basta olhar para você para tudo isso desabar. Camila recuou meio passo. O Senhor não devia dizer isso. Então me chame de Rafael, pelo menos hoje. Ela o encarou, séria. O Senhor é meu chefe, não esta noite. Um relâmpago iluminou o céu, e por um segundo os rostos ficaram próximos. Camila sentiu o coração bater descompassado. Mas antes que algo acontecesse, o telefone dele tocou. Rafael atendeu, irritado. Oku? Sim, eu sei da reunião. Adi e Camila virou o rosto, frustrada. A magia do instante se desfez. Precisamos voltar, disse ele, desligando. O caminho de volta foi silencioso. Mas o que havia entre eles já não cabia no silêncio. Nos dias seguintes, Rafael ficou mais ausente, trancado no escritório, falando pouco. Os empregados percebiam. Camila tentava agir normalmente, mas o coração pesava, até que numa manhã, clara menos, a assistente pessoal dele, menos, apareceu de surpresa. Então, é você, disse, encarando Camila. A heroína que o patrão não tira da cabeça. Camila empalideceu. Não sei do que está falando. Sabe? Sim, sou. Cuidado, o Sr. Moretti não se apega a ninguém. Quando engroar você, será a próxima a ir embora. Camila ficou muda. Horas depois, Rafael entrou na cozinha e percebeu que ela estava distante. Que houve? Perguntou. Nada. Senhor, não me chame de senhor quando estiver assim. Ela o olhou, firme. O senhor devia ouvir as pessoas que trabalham para si. Algumas já me avisaram sobre quem é o verdadeiro Rafael Moretti. Ele respirou fundo. E quem sou eu, segundo elas? Um homem que só sabe mandar e esquecer. Silêncio. Então ele disse, talvez tenham razão, mas quero provar o contrário. Não precisa provar nada para mim. Menos, respondeu ela. Saindo, Rafael ficou parado, sentindo um vazio antigo voltar. Naquela noite, o vento soprava forte. Ele desceu até o jardim, olhando a piscina iluminada. O reflexo da água lembrava o dia do acidente. Subitamente, ouviu passos. Camila vinha na direção dele, segurando uma toalha. Tá tarde. Pode pegar uma gripe. E se eu precisar me afogar de novo para você me salvar? Disse ele, meio irônico. Ela suspirou. Não brinque com isso. Desculpe, eu só não sei como agir quando estou perto de você. Camila se aproximou. Então, não haja, só sinta. Rafael a olhou como quem encontra abrigo depois de anos à deriva. E sem palavras, tocou o rosto dela. Por um instante, o mundo pareceu parar, o vento, a água, o tempo. Mas então, Camila deu um passo atrás. Isso não pode acontecer. Ela virou-se e foi embora. Rafael ficou ali, imóvel, a respiração pesada, o peito apertado. Pela primeira vez, o homem que tinha tudo descobriu o que significava perder o controle. A madrugada caiu silenciosa sobre
o jardim botânico. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de chuva e folhas molhadas. Rafael não conseguia dormir, desde que Camila saíra correndo da piscina. Ele revivia cada segundo na cabeça menos o toque, o olhar, a recusa. Sentia-se ridículo. Um homem de negócios, acostumado a dominar reuniões e contratos, agora derrotado por um sentimento que não sabia nomear. Pegou o carro e saiu sem destino. Dirigiu pela orla, vendo o reflexo das luzes nas ondas. Por que ela mexe tanto comigo? Pensou. Enquanto isso, no quarto dos empregados, Camila chorava em silêncio. Não era por vergonha, nem medo, era por confusão. O que começou como gratidão transformou-se em algo que ela tentava negar. Mas o coração não obedecia. De manhã, pediu demissão. Deixou o uniforme dobrado sobre a cama e escreveu um bilhete simples. Obrigada por tudo. Preciso seguir meu caminho. Camila. Quando Rafael voltou, o quarto estava vazio. O bilhete sobre o travesseiro. Ele leu e ficou em silêncio. Depois, amassou o papel com força. Não, murmurou. Não dessa forma, saiu decidido, encontrou-a 2 horas depois, na estação de metrô da Glória. Camila segurava uma mala pequena e olhava o relógio, sem perceber que ele se aproximava. Vai embora sem se despedir? Perguntou ele, ofegante. Ela se virou, surpresa. Senhor Rafael... Eu já disse para não me chamar de senhor. Camila segurou firme a mala. Não há mais nada para dizer. Somos de mundos diferentes. Mundo nenhum me interessa se você não estiver nele. Ela riu, nervosa. O senhor não sabe o que diz. Eu sei. Ele deu um passo à frente. Pela primeira vez, sei exatamente o que quero. Os olhos dela brilharam. E o que quer? Quero que você volte comigo. Não como funcionária, mas como alguém que me ensinou o que é viver. Camila sentiu o coração bater rápido. Isso não é um conto de fadas. Eu também não sou um príncipe, mas posso tentar ser um homem melhor. Ela desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. E se eu disser não, então vou continuar voltando todos os dias até ouvir um sim. O silêncio tomou conta da plataforma. Um trem passou. Ventu levantou os cabelos dela. Rafael estendeu a mão. Volta comigo, Camila. Ela hesitou. Depois, lentamente, colocou a mão sobre a dele. Semanas se passaram. Na mansão, as flores voltaram a ser cuidadas. A cozinha ganhou risadas e Rafael reaprendeu a sorrir. Camila trabalhava agora como gerente da casa, com independência e respeito. Mas o que realmente mudara era o olhar dele. Já não havia frieza, só calma. Numa tarde, enquanto o sol dourava o mar, Rafael chamou-a para o jardim. Lembra o que você disse sobre o destino? Perguntou ele. Lembro. Eu disse que acreditava em escolha. Então hoje escolho você. Camila sorriu, emocionada. E eu escolho continuar acreditando que até os corações mais duros podem aprender a amar. Ele se aproximou, segurou o rosto dela e a beijou. Simples, verdadeiro, como quem agradece por ter voltado à vida do outro lado da cidade. O noticiário noturno comentava sobre o empresário, que abandonou parte dos negócios para abrir uma fundação voltada a projetos sociais. O nome dele, Rafael Moretti. Mas ninguém sabia que, por trás daquela mudança, havia uma mulher simples que o ensinou a respirar de novo. E naquela casa, entre o som das ondas e o cheiro de café fresco, 2 mundos antes impossíveis finalmente encontraram paz.